Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular de uma autora espetacular que vocês com certeza já ouviram falar. Antes disso, para que vocês não se esqueçam, dê um famoso like, ative o sininho de notificação, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e distribuam este vídeo, esse conteúdo para a sua rede social e para os seus amigos. Vocês vão ajudar muito o crescimento desse canal e principalmente me estimular a continuar produzindo esses conteúdos. Bem, hoje nós vamos na linha que já abordamos várias vezes nesse canal, é uma resenha de uma obra de nada mais, nada menos do que a rainha do suspense, Agatha Christie. Mais um para a coleção, para o acervo do canal Livros e Ideias. Tá quase na hora da gente fazer uma relação de resenhas que a gente fez para condensar isso talvez num vídeo só. Vamos ver como é que vamos fazer isso. Eu preciso de ajuda. Se alguém quiser fazer uma resenha comigo, ler um livro, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Eu estou trabalhando, nós estamos dando tratos a bolas. Eu só consegui até agora trabalhar com a minha neta Isabela, que a gente fez uma resenha Kids. Se vocês quiserem, podem pesquisar no canal, que vocês vão achar fácil, tá? Mas voltando à obra de Agatha Christie, é O Assassinato no Campo de Golfe. Talvez seja a tradução mais bizarra, mais estranha que alguém fez sobre uma obra de Agatha Christie. Eu comecei a lembrar, mas o que tem o campo de golfe a ver com essa obra? The Murder on the Links. Links, ao que eu sei, é ligações. Eu não sei, talvez seja uma expressão inglesa que eu desconheço. Eu achei interessante porque ele não fala muito em campo de golfe, viu, pessoal? Mas, para variar, né? Ele começa com o famoso Hercule Poirot, o cérebro detetive inventado, criado por Agatha Christie, sendo chamado para investigar um assassinato que ocorre num cenário muito sofisticado e relaxante. Na verdade, a coisa começa com uma carta que o detetive Poirot recebe e que dá daí a sequência de toda a trama. Ocorre que um milionário francês, o Paul Renault, é encontrado morto em seu chalé próximo a um campo de golfe, com um buraco de golfe de forma peculiar desenhado na areia e ao lado do corpo. Intrigante, realmente, o campo de golfe. Então existia essa, entre aspas, sepultura do senhor Paul Renault. Ele foi não é sepultura, a gente não sabe se é sepultura, eu sei que ele foi encontrado morto perto desse campo. E obviamente que o Poirot vai ao local, né? Ele depara com o ambiente já cheio de tensão e mistério. O assassinato já tinha ocorrido. O Monsieur Renault havia recebido uma série de ameaças de morte e há uma lista de suspense, como é uso e costume nas obras da Agatha. Os suspeitos começam a aparecer por tudo quanto é lado. A esposa do Sr. Renault, que tem um ala de questionável, e também entram como suspeito diversos membros desse clube de golfe, cada um com as suas próprias motivações e os seus segredos. Poirot começa a investigação, entrevista testemunha, analisa evidências e revelando uma série de intrigas que envolvem ciúmes, traições e questões financeiras. A Agatha é muito hábil em jogar esse conteúdo, né, esse núcleo de temas, juntar
essas particularidades nas suas obras, né? E o detetive, como sempre, utiliza um método muito dedutivo, combinando observações muito minuciosas, muito detalhistas, com uma compreensão profunda da natureza humana. Aliás, é o que caracteriza o Hercule Poirot, não é? E tem durante a trama, tem muitas reviravoltas, pistas que levam a interpretações ambíguas, e o enredo se mantém de uma forma intrigante até o desfecho. Então, na sua busca pela verdade, o Poirot não apenas revela quem é o verdadeiro assassino, mas também ilumina as fraquezas, e também expõe as fraquezas e as complexidades da vida dos envolvidos. O estilo é brilhante, é uma Agatha Christie brilhante, que eu recomendo muito, e que combina elementos de suspense e drama psicológico, como sempre, misturando ciúmes, traição e o lado financeiro. Falar rápido sobre o Hercule Poirot, eu não vou falar, eu já falei bastante do Poirot. Ele é sempre a âncora, é sempre o cara inteligente, um pouquinho presunçoso demais. Na verdade, eu acho que o Poirot se acha melhor do que ele é na verdade. Mas o cara é bom, hein? O cara é bom. Vale a pena comentar sobre a Madame Renaud, que é uma das suspeitas, né? Ela, quando o marido aparece morto, ela surge devastada pela morte e torna-se uma principal suspeita vamos dizer assim, pela intuição de Hercule Poirot. Ela tem um comportamento muito enigmático e o seu papel na história vai sendo revelado aos poucos. À medida que o Poirot investiga, surgem dúvidas sobre sua inocência e suas verdadeiras emoções. Será que aquele desespero pela morte do Monsieur Renaud foi verdadeiro ou foi toda uma encenação? A vida da Madame Renaud era mais complicada do que parece. O Poirot sempre rivaliza nas suas investigações com os policiais, vamos dizer assim, oficiais do governo. Nesse caso, tem o inspetor Giraud, que é um policial francês que foi designado para investigar o caso, e antes do Poirot ser chamado, ele já estava lá. Ele também é muito confiante das suas habilidades, como só é acontecer desse tipo de profissional, né? Ele é um contraponto do Poirot. Ele tem uma abordagem mais direta e algumas vezes ele é muito impulsivo. É um personagem muito interessante, esse inspetor francês, o Giraud. É muito legal porque a diferença de metodologia de investigação fica extremamente clara durante a obra, né? E explora bem a sagacidade do detetive Poirot. Existem outros personagens importantes do trama, mas como sempre, para não ficar muito comprido, eu vou falar do capitão Arthur Hastings. É muito comum nas obras da Agatha Christie, quando ela apresenta o detetive Poirot como seu personagem principal, a presença do Arthur Hastings. É um capitão reformado e, nesse caso, é o narrador da história e um amigo muito próximo do Poirot. Ele é o alter ego do Poirot e possibilita que a gente entre na história com uma forma mais fácil. É uma estratégia que muitos autores usam, né? Então ele conversa com o Poirot e aí o Poirot apresenta suas descobertas para o capitão Hastings. Ele é muito legal porque ele faz um contraponto também com o Poirot. Ele questiona muito a forma de investigação do Poirot e, inclusive, algumas pistas, né? Então forma uma dupla interessantíssima e aparece em várias obras da Agatha. Essa obra, O Assassinato no Campo de Golfe, ela tem várias obras similares.
algumas talvez já inspiradas no grande acervo de obra que a Agatha Christie deixou para nós como legado. Por exemplo, o Estudo em Vermelho, de Arthur Conan Doyle. Foi publicado em 1887, que é o primeiro romance que ele apresenta o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, envolvendo um assassinato misterioso. Por coincidência, tem lá uma dupla que investiga também. O Caso dos 10 Negrinhos, eu já falei dessa obra, né? E é uma obra que mudou de nome em função dos novos tempos que nós estamos vivendo. Desculpe aí, ela não chama mais O Caso dos 10 Negrinhos. Ela se chama E Não Sobrou Nenhum. Então, o Caso dos 10 Negrinhos é uma tradução. O título original da obra, agora, isso foi mudado, é And Then There Were None. Não sobrou nenhum. Da própria Agatha, que vale muito bom esse livro, foi o primeiro livro da Agatha que eu li. Outro da Agatha, O Assassinato de Roger Ackroyd, de 1926, bem parecido. Um que não é da Agatha, também é do Conan Doyle, é O Cão de Baskerville. Talvez numa resenha nós vamos fazer uma comparação mais detalhada dos dois autores, da Agatha, que é a rainha do suspense, e do Conan Doyle, que é o do famoso detetive Sherlock Holmes. Veja, eles funcionam em dupla, tem o Carl Watson, que é o amigo do Sherlock Holmes, e tem o Sherlock Holmes, que é o investigador principal, vamos dizer assim, que é muito parecido com o caso do Hercule Poirot e do Hastings. Eu não li ainda, fiquei interessado, chama-se A Caverna, da Agatha também, que o Poirot, de novo, investiga um assassinato em um cenário muito idílico, onde relações pessoais complicam a busca das verdades. E um livro bem famoso, O Silêncio dos Inocentes, que é do Thomas Harris, e foi publicado em 1988. Esse está na minha lista, realmente eu preciso ler. São obras, essas que eu citei, similares ao Assassinato no Campo de Golfe. Sempre nos finais dos vídeos de resenha, eu faço uma pesquisa e apresento alguns filmes baseados nessa obra que eu estou fazendo, da qual eu estou fazendo a resenha. Nesse caso aqui, tem um filme de 1966, exatamente o mesmo nome, de John Frankenheimer. É uma adaptação e que, segundo as críticas, eu não assisti ainda, muito fiel. O detalhe é que o Hercule Poirot ele é interpretado por Tony Randall, que é um artista, não é moderno, não, é da minha adolescência ele era moderno, agora não é mais. Tem uma série de TV de 1989 a 2013, é muito tempo, pessoal, eu não sei exatamente quando. Eu assisti alguns episódios, né? E tem um episódio chamado Murder of the Lynx, que foi exibido na temporada de 1991. Talvez valha a pena. São episódios curtos, mas que condensam a obra da Agatha. Tem uma boa envolvência, né? Ele consegue envolver a gente, mas isso é para os leitores muito preguiçosos que têm preguiça de ler, né? Então, vale a pena, tem essas duas obras que foram uma adaptação desse livro, O Assassinato no Campo de Golfe. Conclusão é que vale muito a pena ler esse Assassinato no Campo de Golfe. Ele é um clássico de mistério da literatura universal, ele tem personagens memoráveis, a interação do Poirot com o Hastings é sensacional e com os outros detetives também, cheio de suspenses e surpresas. Sabe aquele livro que você fica tentando descobrir o assassino ou os assassinos? Difícil nas obras da Agatha. E também a exploração de temas humanos, como nós já falamos aqui.
Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela atenção, pelo interesse e pelo tempo que vocês dispensaram. Eu fico muito grato, peço de novo o like, peço de novo se inscreverem nesse canal, afinal não custa nada e vai fazer um canal progredir. Nós vamos ser persistentes, pessoal. Até onde eu não sei, mas nós vamos ser persistentes. E ative o sininho de notificação e divulgue para a sua rede social e seus amigos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!